Será que a gente precisa gastar o dinheiro de uma forma correta? Não gastarmos o dinheiro mais de uma forma inconsequente? Será que a gente precisa administrar melhor o nosso dinheiro junto com o nosso cônjuge, para que o nosso lar seja melhor? O que a gente precisa mudar? Será que eu preciso dar um chega para lá nos amigos que de repente estão roubando mais o meu tempo da família, e eu estou ficando sem tempo para minha família? Ou será que eu vou ter que chegar na minha mãe, no pai, e dizer para eles o seguinte: olha, eles são os sogros da mulher, ou vice-versa, e eu vou ter que dizer assim, para de influenciar negativamente no meu relacionamento. A Bíblia fala: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Nós temos que honrar os nossos pais, os sogros, mas a gente tem que proteger o nosso relacionamento. E eu tenho ouvido, meus irmãos, não é uma ou duas vezes, mas é com uma certa frequência, reclamações nessa área. Quando que a gente vai acordar? Quando maridos mudam, a casa muda. Quando a mulher muda, a casa muda. Não espera chegar no fundo do poço como o filho pródigo, para querer mudar. Muda antes. Não queira mudar a sua estética, o seu jeito de se vestir, se arrumar mais, cuidar mais do corpo. Quando o casamento, muda antes. Você também não precisa mudar de casamento, mude no seu casamento. Mude de atitude. E as coisas vão ser melhor ou melhores. Mudança, meus irmãos. E não queira mudar sozinho. Às vezes você vai precisar de ajuda. Procure ajuda, seja humilde. Ou às vezes você vai, às vezes não, sempre que a gente for propor mudança, buscar mudança, a gente precisa da graça de Deus, porque a gente é duro para a mudança, a gente é resistente. Já percebeu como a gente é resistente para a mudança? A gente mudar um negocinho, às vezes na igreja, é uma resistência, uma dificuldade, porque a gente quer ficar na zona de conforto. Não, tudo era assim e tal, por que agora vai mexer? A gente não vê que aquela mudança pode trazer um benefício, a gente pensa na gente, no nosso conforto. E às vezes dentro de casa a mesma coisa. A gente é pecador mesmo, meus irmãos. E se a gente quer mudar, a gente precisa clamar a Deus: Deus me transforma, Deus me ajuda, Deus me lava com teu sangue, Deus me enche do teu Espírito e gera em mim uma vida nova, um fruto do Espírito: amor, bondade, domínio próprio, paciência. Não queira também levar tudo no seu próprio esforço, não vai dar certo. Conte com a graça de Deus, mude, e as coisas vão mudar. Também a gente precisa perdoar, meus irmãos. Se a gente quer que o lar seja curado, a gente precisa praticar o perdão, como diz aqui. E eu quero destacar duas coisas aqui, eu já estou indo para o final. As duas coisas são o seguinte em relação ao perdão. E nós vamos pensar biblicamente. Esquece se você aprendeu de um jeito, se o mundo te ensinou, você foi educado não sei de que jeito. Quando nós somos cristãos, nós temos que considerar o que a palavra de Deus diz. Esquece esse negócio do que foi ensinado, a mãe ensinou. E você tem que aprender a palavra de Deus e agir conforme as Escrituras. Ele é o Senhor, a direção é dele. Então vamos pensar sobre perdão do jeito que a Bíblia diz. Ok? E nós aprendemos aqui na parábola do filho pródigo duas questões. Nós vamos ver dois lados do perdão. Primeiro, quando a gente é o ofensor. Sabe quando a gente faz o mal contra alguém? Nós vamos ver como que a gente tem que lidar quando a gente prejudicou alguém, ofendeu alguém, feriu alguém, dentro de casa, em qualquer âmbito de relacionamento. E vamos ver também quando nós somos ofendidos. E a gente troca de posição o tempo todo. Às vezes a gente ofende, às vezes a gente é ofendido. Então a gente precisa aprender a lidar biblicamente com essa história. Deus está preocupado com isso e quer que a gente lide biblicamente com isso aí. Não haja da nossa forma que a gente quer, mas do jeito que Ele traçou. E eu quero destacar em primeiro lugar, pensando no filho pródigo aqui nessa parábola,
Quando nós somos os ofensores, talvez você fez alguma coisa contra alguém. Como que a gente age nessa hora? Como que eu devo agir? Em primeiro lugar, você tem que fazer uma coisa. Você tem que pedir perdão para Deus. Se você ofendeu sua mulher, o marido, não sei o quê, mentiu, você tem que fazer isso primeiro para Deus. Você tem que ir diante de Deus e pedir perdão para Ele. Suplicar a Deus o perdão do Senhor. Confessar o seu pecado. Dizer para Deus, Deus, eu xinguei a minha mulher. Deus, eu fiz um mal contra o marido. Confesse o seu pecado. Acerte com Deus. Por quê? Sempre, meus irmãos, o pecado nosso, em primeiro lugar, é contra Deus. Não é contra as pessoas. Em primeiro lugar, o pecado é sempre contra Deus. O filho pródigo, ele fez o quê? Ele voltou lá para a casa do pai, humilde, ele disse para o pai o quê? Pai, pequei contra os céus e contra ti. Mas ele falou primeiro, pequei contra os céus. O que eu fiz foi um grande erro, um grande pecado. Mas primeiro esse pecado foi uma afronta a Deus. Antes de ser uma afronta ao Senhor, que é o meu Pai terreno, foi uma afronta ao meu Pai celestial. O filho pródigo, ele pediu perdão, em primeiro lugar, para Deus. E nós? Será que a gente tem levado a sério isso? Vamos participar da ceia daqui a pouco. Temos que pedir perdão para Deus. Quando a gente erra, quando a gente faz algum mal contra alguém, a gente se ajoelha e diz, Deus me perdoa por isso. Eu quero me acertar contigo. Eu fiz um mal contra alguém. Nós temos ensinado os nossos filhos a fazerem isso. Quando eles erram, não só pedirem perdão para os outros, mas pedirem perdão para Deus. Para que eles criem uma consciência de que eles estão se relacionando com Deus que é santo. Amor, mas que é santo. E muitos crentes estão perdendo essa consciência da santidade de Deus. De acertar em primeiro lugar com Deus. A gente chega no culto muitas vezes de qualquer jeito. E às vezes a gente precisa se acertar com Deus primeiro. Uma outra lição em relação a isso é que depois que eu me acerto com Deus, eu vou me acertar com a pessoa. Tem muita gente que talvez no primeiro ponto ali até vai bem. Não, eu oro a Deus, está resolvido. Não preciso me acertar com ninguém, já acertei com Deus, é com Deus que eu acerto. Já ouviram isso aí, né? Mas isso não é bíblico. Você tem que se acertar com Deus, mas você fez um mal contra alguém, você tem que ir lá até essa pessoa. Em particular, conversar com ela, ou se você fez alguma coisa de mal em público contra aquela pessoa, você vai em público. É assim que se lida com os nossos erros, como pessoas cristãs, filhos de Deus. O pródigo, ele pediu perdão para Deus, mas ele foi e pediu perdão para o seu pai. No versículo 20, diz que o pródigo se levantou e foi até seu pai. E às vezes a gente não está indo. Jesus fala o seguinte, se você vier cultuar a Deus, trazer a sua oferta no altar, deixa a sua oferta. Se você lembrar que tem alguém contra você, que você fez um mal contra alguém, você primeiro vai se acertar, disse Jesus, e depois você volta. A Bíblia ela nos chama o seguinte, para o acerto, para o tratamento. Eu peço perdão. Foi isso que o pródigo fez. Mas a gente tem orgulho. E a gente não diz, eu errei, me perdoe. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você errou, que você pecou contra alguém, e você foi lá e falou, me perdoa, porque eu fiz isso, isso, isso. Eu ouço dizer de mulheres que falam o seguinte, meu marido nunca me pediu perdão. Ou a mesma coisa de homens. E a gente é crente.